Segundo o Coronel Cajueiro, morre-se 3 vezes menos na guerra do Iraque, Sim, comparado ao Rio de eu Janeiro. já vi algumas matérias dele, exatamente isso. 3 vezes menos. É mais seguro ser militar na guerra do que um policial militar Porque do estado o do Rio de Janeiro. policial, muita gente não sabe. A Polícia Militar, inclusive, tem uma nota de instrução que fala sobre isso. Muita gente não sabe. O policial, para efetuar um disparo, ele tem que fazer 3 conjugações instantâneas, em frações de segundo, antes de atirar e antes de ser atingido. Olha como é que é difícil. Primeiro, ele tem que conjugar o aspecto da legalidade, o aspecto do adestramento e o aspecto da oportunidade. São 3 conjugações instantâneas. E se os nossos ouvintes não sabem exatamente, eu vou falar sobre cada um desses aspectos, que são princípios ditos pela instituição. Princípio da legalidade. Eu estou armado, o outro delinquente, eu policial, o delinquente está armado também e ameaça atirar contra mim. É legal? É. Eu estou praticando a legítima defesa. Então vou fazer disparo. Mas se tiver atrás desse delinquente qualquer pessoa, o princípio da legalidade é aferido, o princípio da oportunidade não é aferido. Se tiver atrás dele ou passar aqui na minha frente, entre eu e ele, o princípio da oportunidade não é aferido. Então, teoricamente, ele tem um princípio que autoriza, o outro já desautoriza. E o terceiro princípio, que é o adestramento. Vamos imaginar que eu esteja a 30 metros, a 50 metros, e isso aconteça a essa distância. Ah, mas você vai fazer tiro a 50 metros? É perfeitamente possível, inclusive com arma de porte. Se faz tiro a 50 metros. Se faz tiro a 75 metros. Os cursos de tiro, você faz tiro com revólver a 75 metros. E você aprende a fazer o tiro com perfeição, a 75 metros. Agora, o adestramento é você verificar que àquela distância você consegue atingir o seu alvo. Então você tem que conjugar o princípio do adestramento. Eu consigo atingir, porque se você não consegue atingir, você não tem que efetuar o disparo. Se você não sabe que vai atingir, você não faz o disparo, porque você pode atingir outra pessoa, tá certo? Se você não tem a oportunidade, porque tem cidadãos entre você e ele, ou cidadãos atrás do delinquente, você não pode fazer o disparo. E o princípio da legalidade é se ele está armado, atentando contra a sua vida ou a vida de outra. Aí sim, está autorizado a fazer o disparo. Então, a vida do policial é muito difícil. E algumas pessoas que eu estava lembrando, falando sobre a quantidade de policiais que morrem e falecem, eu estava lembrando que algumas pessoas, elas gostam de fazer estatísticas de maneira muito tendenciosa. Elas dizem que nos últimos anos a morte de policiais diminuiu. Mas por que diminuiu? Que fenômeno foi esse? Os delinquentes deixaram de existir? Não. Foram mais presos? Não. Eles foram mais neutralizados? Também não. É porque o STF, ele respondendo uma ação de um determinado partido, ele criou exclusivamente para o Rio de Janeiro e acabou sendo assim, uma proibição para que a polícia fizesse operação ou operações nas comunidades. Na época, aproveitaram a pandemia para isso, né? E está em pandemia até hoje. Aproveitaram a pandemia para isso, para poder dizer que nas comunidades as pessoas estariam mais em casa. Mas consideraram o quê? Que todas elas estavam reunidas na rua? Para começar, não houve para ela, nessas comunidades, para essas comunidades, não houve qualquer restrição. Comércio funcionava normalmente, deixou de funcionar aqui na cidade que paga imposto. Lá também alguns pagam imposto, mas a grande maioria não paga
sequer, às vezes, luz, água e esgoto, né? Criaram essa ideia de que era a polícia militar que estava gerando uma instabilidade naquele período para aquelas comunidades. Aí proibiram, está proibido, mas só no Rio de Janeiro. Coisa curiosa, só no Rio de Janeiro, né? E no restante do país? Não. Coisa curiosa. Um dia eu gostaria de saber até qual seria a consideração principal para uma proibição dessa. Que o tráfico ele só avançou ao longo desses Só anos. enriqueceu. Mais delinquentes deixaram de ser presos. Mais delinquentes deixaram de ser neutralizados porque já não precisavam se confrontar com os policiais. Por quê? Porque não tem operação. E, infelizmente, a estrutura que nivela essa desproporção de forças é a polícia. Ela que vai prender quem estiver em flagrante, ela que vai fazer disparos ou no estrito cumprimento do dever ou na legítima defesa contra os delinquentes que estão em flagrante, cometendo crimes, submetendo as comunidades às mais diversas situações vexatórias. O delinquente faz o que quer. Dentro desses locais que são praticamente impermeáveis, é ele que faz o que quer. Ele faz o casamento, ele desfaz o casamento, ele vai namorar com a garota que ele quiser, o pai não fala nada, ele retira um imóvel de uma família. E se alguém falar, não, mas essas estruturas, elas nascem ali, elas têm uma consideração, elas têm uma relação com a comunidade. É mentira. Porque essa estrutura de hoje, ela é como se fosse nômade. É nômade. Você nasceu aqui, mas a sua estrutura abriu uma frente em tal local. Há necessidade que você vai para lá, então você vai para lá. Há necessidade que você vai para um outro estado, para o norte do Brasil, porque nós temos o Comando Vermelho. Estou falando assim com um exemplo do Comando Vermelho. Nós temos o Comando Vermelho lá, então você precisa levar essa ideia... Implementar lá. Implementar, exatamente. Lá. E esses camaradas lá, ou aqueles que vêm para cá, e aqui dentro, um que vai para um lugar vai para o outro, tem alguma consideração? Nasceu e conhece o morador? Negativo. É como a gente vê pela televisão, que o Hamas faz com os próprios palestinos. Recentemente apareceu um vídeo num desses jornais, não sei se CNN, algum desses outros aí, os próprios palestinos, integrantes do Hamas, fazendo disparo contra os próprios palestinos. É isso. Porque, por alguma razão, não concordam com alguma coisa, com alguma decisão. Sai dessa casa. Não, não sai. Então, eu quero a sua filha, eu quero o seu filho, seja lá o que for. Às vezes aqui até mesmo para retardar a entrada da polícia, né? Por várias razões. Eles atiram no morador. Por várias razões. O delinquente, como terrorista, ele não tem razão no que faz. Quando eu falei por várias razões, são por várias motivações. Ele não tem razão. Ele faz por instinto de se defender, de retardar o acesso da polícia, para criar um cenário que sempre aqui no Brasil, dentro dessa nossa filosofia, é atribuído à polícia, porque a polícia é que entra atirando, que a polícia é que fez o disparo, que o delinquente não era delinquente, que ele tinha um futuro promissor, sonhava em ser um jogador de futebol. Todo mundo sonha, né? E acaba ficando nessa realidade nua e crua aí.